O Sindinap tornou-se referência no Brasil quando os assuntos em debate são aposentados, pensionistas ou idosos. O reflexo de um trabalho sério vem marcando sua posição com a participação da entidade nas principais mídias do país, como telejornais, programas de rádio, sites, jornais impressos, revistas, portais de internet, entre outros. Outra reforma que é considerada fundamental pelos economistas e pelo governo é a da Previdência. Só neste ano, em 2016, o rombo neste caixa vai chegar a 150 bilhões de reais. Esteja no campo ou na cidade, no serviço público ou na firma particular, quem trabalha pode ser jovem ou mais vivido, está com a mesma coisa na cabeça. Isso aí é uma preocupação de toda a população. Isso daí é a aposentadoria, a previdência, que muita gente imagina como uma poupança construída com muito suor. Carpia, quando era criança. Depois de já mais grande, ajudava meu pai a plantar, trabalhava com animal. Contribuiu com o INSS? Sim, contribuí. Quanto tempo? 30 anos. Um cofre recheado com as contribuições dos trabalhadores, dos empresários, repassadas pelo governo, de onde um dia o aposentado vai tirar o seu quinhão. Quem tem cofrinho em casa sabe que nem todo mundo da família contribui. Tem gente que tira antes do combinado, tem aqueles que tiram mais do que os outros. Aí, na hora da necessidade, o dinheiro poupado não dá. Essa ideia ajuda a entender um pouco o problema, mas a Previdência é um sistema muito maior e mais complexo que o nosso cofrinho. Assim como as represas, que nos preocupam tanto em época de seca, a Previdência está com problemas de abastecimento que podem se agravar. Hoje são cerca de 9 trabalhadores na ativa para cada aposentado. Lá por 2060 serão 2 para 1. Quando tem mais gente consumindo, é preciso arrumar mais água, só que tem chovido menos que o necessário no sistema da Previdência. Em 2015, a Previdência arrecadou 350 bilhões de reais e teve um gasto de 436 bilhões. A Previdência Urbana teve um saldo positivo de 5 bilhões no ano passado. Já a Rural deixou um rombo de 91 bilhões. A conta não fechou, faltaram quase 86 bilhões de reais. As dívidas também são parte do problema. Diz que é em torno de quase 370 bilhões de reais que as empresas devem para a Previdência Social. É um pouquinho mais do que uma folha de um ano para todos os aposentados brasileiros. Boa noite. A reforma da Previdência, entre outros fatores, provocou uma corrida às agências do INSS e a fila de pedidos aguardando análise nunca foi tão grande. No momento, são mais de 2 milhões de pessoas nessa situação. Quando a resposta é simplesmente não, só para dar uma vazão à demanda, nós teremos, sem sombra de dúvidas, um aumento no judiciário. E isso também não resolve o problema, porque cria um outro custo para o Estado brasileiro. E quando a gente fala de Estado, não é alguém longe, né? O Estado somos nós. Nós pagamos a conta dos servidores públicos trabalhando. Nós pagamos a conta do judiciário trabalhando. Estamos de volta agora para falar do endividamento dos aposentados, que bateu recorde. Eles já devem quase 100 bilhões de reais só com os empréstimos consignados. E aí, Rodrigo, tem duas situações, hein? Tem muito aposentado pegando esse crédito mais fácil e mais barato para poder pagar as próprias contas, e tem também os que pegam para ajudar a família, os parentes nesse momento de crise. E aí cria uma armadilha, né? Porque usa o consignado como se fosse parte dos rendimentos. E aí a conta não fecha mesmo. Vamos dar uma olhada na reportagem do Renato Biasi. A donária queria construir a própria casa e sair do aluguel. Só que com a aposentadoria de um salário mínimo e meio, mal dava para começar a obra. Ela então conseguiu um empréstimo consignado para pagar em 6 anos o máximo permitido e voltou a trabalhar. O marido, também aposentado, fez outro empréstimo consignado para ajudar a pagar as contas da casa. Então a gente levanta todo dia 15 para 5,
pega trem, metrô. E se Deus quiser, a gente vai vencer essa batalha. Vai terminar tudo isso. Vai olhar para trás e ver que valeu a pena. A Previdência estabelece juros máximos de 2,34% ao mês para o empréstimo consignado e a parcela não pode comprometer mais do que 35% da aposentadoria. Enquanto o crédito, de modo geral, só encolhe em tempos de crise, o consignado bate recorde. Em dezembro de 2016, chegou perto de 100 bilhões de reais. São vários os motivos que levam os aposentados a recorrer ao crédito consignado. Uma situação de emergência ou para ajudar alguém da família que quer aproveitar os juros mais baixos para comprar alguma coisa, por exemplo. Mas o que a gente ouviu no Sindicato Nacional dos Aposentados é preocupante. Tem muita gente pegando um empréstimo para pagar outro e confundindo dívida com renda. É difícil quem já pegou algum consignado não ter que renovar o empréstimo. Às vezes renova por necessidade e às vezes renova por renovar, para ter um dinheirinho, uma sobra. É que nem cheque especial, você acha que você tem um dinheiro, não tem, aquilo é uma dívida. Outra situação perigosa é quando o aposentado faz uma dívida para socorrer alguém da família. Então o filho quer comprar uma geladeira, vai lá e chega para o pai, olha, compra porque a prestação é muito mais barata. Daí o filho paga 2, 3, se aperta, fica desempregado e o pai é que vai arcar com esse ônus desse empréstimo. Então essa situação ocorre e é muito grande, não é pouca gente não. A partir de hoje, 3 serviços do INSS só poderão ser feitos pela internet. A medida é uma tentativa de diminuir o tempo de espera nas agências do Instituto. Falou em INSS, o brasileiro geralmente reclama. A gente chega para resolver um negócio assim, passa 2 horas, 3 horas, e aí vem e não resolve. Mas essa rotina de vir até a agência e esperar a vez, para muitos segurados, já não existe mais. Cerca de 15 serviços do Instituto Nacional do Seguro Social já são digitais. É importante, né? Mais prático também, né? Agora, mais 3 solicitações poderão ser feitas de casa mesmo. A revisão, que é quando o segurado não concorda com o valor do benefício. O recurso, quando o beneficiário contesta a decisão do INSS. E a cópia de processos. Esses serviços só poderão ser feitos pela internet ou pelo telefone. Se realmente andar, né, e não tiver a fila virtual, tudo bem, aí realmente vai ser bom. Só que se ficar desse jeito que acontece em outros serviços, que você cria uma fila que ninguém vê, não vai adiantar nada. Hoje, os segurados esperam, em média, 3 meses para conseguir agendar uma data e dar entrada no benefício. Agora, com os atendimentos feitos pela internet, a expectativa é de desafogar as agências e agilizar o andamento dos mais de 2 milhões de processos parados em todo o país. Alguns têm dificuldade, mas os familiares podem ajudá-lo a fazer o requerimento e reduzir mais esse desgaste, essa perda de tempo. Outra alternativa é procurar pelos postos digitais, como este inaugurado nesta segunda-feira no Sindicato dos Aposentados em São Paulo. Aos 83 anos, Dona Ruth veio dar entrada no pedido de aposentadoria e foi atendida na hora. Eu não sei ao certo como é que vai funcionar, mas me parece que está muito bom. Ana, tem protesto em São Paulo. Tem protesto, Luciano. Aposentados fazem uma manifestação neste momento na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. O ponto de concentração foi a Praça Oswaldo Cruz, no Paraíso, na Zona Sul. Nós temos imagens da nossa Motolink. Agora eles estão em frente ao vão livre do MASP e caminham pela Avenida Paulista. O ato quer chamar a atenção da sociedade para as dificuldades que os aposentados enfrentam diariamente. É o que eles estão chamando de Carnaval de Protesto 2016. Eles levaram para o protesto cadeiras de roda e até macas. A gente vê então imagens aí da Avenida Paulista, são vários aposentados, eles estão vestindo amarelo com várias placas. Falando então da dificuldade com a saúde, do que eles têm que enfrentar no dia a dia. Esse protesto acontece na Avenida Paulista, no Paraíso, sentido Consolação. Agora imagens então das macas que a gente falou, eles levaram cadeira de rodas, então e essas macas aí com pessoas deitadas nas macas, mostrando como se representando doentes. Agora a gente vê as cadeiras de rodas, as imagens ao vivo da nossa Motolink. Esse protesto acontece na Avenida Paulista, que é o centro aqui de São Paulo,
a avenida emblemática mais movimentada de São Paulo. Ali também uma ambulância. Agora o pessoal mais atrás, com tambores, vestidos de vermelho. São os aposentados, então, fazendo esse protesto que eles chamam de Carnaval 2016. Carnaval de Protestos 2016. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação contra associações que enganam aposentados. O número de reclamações de cobranças indevidas e propaganda enganosa cresceu muito. Aposentado depois de 38 anos de serviço como metalúrgico, seu Francisco recebeu por carta uma proposta tentadora. O que falava essa cartinha? O que era? Eu tinha uma grana lá boa para receber e eu entrei na onda deles. Aí comecei a assinar papel, um pacote de papel. Seu Francisco achou que estava assinando uma procuração para assessoria jurídica. Queria a revisão no valor da aposentadoria, como prometido na propaganda da associação. Mas acabou virando associado, com obrigação de pagar mais de R$1.000 por ano. O senhor assinou sem saber? Sem saber. Porque a minha leitura é pouca, né? Aí depois eu só mando um cartinho para me pagar. E o seu Francisco está longe de ser um caso isolado. Só aqui, na Promotoria de Justiça do Consumidor de São Paulo, chegam cerca de 15 casos por dia. E não é só aqui que a pilha de ações e reclamações vai crescendo, não. O mesmo acontece no Tribunal de Justiça, no PROCON, no Sindicato Nacional dos Aposentados. Mas até agora ninguém conseguiu dar um basta nesse grande prejuízo que tantos idosos vêm sofrendo. No PROCON de São Paulo, o número de reclamações por propaganda enganosa e cobrança indevida contra associações de aposentados aumentou 200% esse ano. No Sindicato Nacional dos Aposentados, chove reclamação. Os números são muito alarmantes. E aí fizemos uma busca em nome de uma dessas associações e descobrimos que ela tem 2.000 ações na justiça contra ela. As comemorações pelo Dia do Trabalho reuniram milhares de pessoas em diferentes festas na capital hoje. O dia foi de muitos shows musicais e sorteios, e também de protestos contra as reformas trabalhista e da Previdência. A mais longa e também a mais numerosa foi na Zona Norte. A festa da Força Sindical trouxe milhares de pessoas aqui para a Praça Campo de Bagatelle. É muita gente. Para onde a gente olha, tem uma multidão. Pessoal que veio para cá cedo, de olho num dos carros 0 km que foram sorteados e também para curtir os shows que aconteceram durante o dia todo. As primeiras pessoas começaram a chegar às 6 da manhã. Em todo lugar tinha gente preenchendo cupons para participar do sorteio de 19 carros. Meu irmão ganhou em 2013 e esse ano quem vai ganhar sou eu. No palco foram mais de 20 shows de estrelas da música sertaneja. Vários sindicalistas discursaram contra as reformas trabalhista e previdenciária. Que nós não aceitamos essas reformas, onde que tira direito dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos aposentados. Falamos agora de aposentadoria. O governo tem uma proposta de estabelecer uma idade mínima para se aposentar. 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Até o começo deste ano, essa idade era levada em conta para conceder a aposentadoria integral. O que muda se a nova proposta for aprovada é que todos os trabalhadores só poderão se aposentar quando atingirem essa idade mínima. Paulo Zanetti já está aposentado há 20 anos. Como sindicalista, defende a manutenção das regras atuais para a aposentadoria. Somos favoráveis à proposta 8595 porque ela propicia ao aposentado, novo aposentado, sair com a remuneração que ele está ganhando no último dia do seu trabalho. Ele explica que é contra a idade mínima para se aposentar, que pode passar a 60 e 65 anos, principalmente porque atinge quem começou a contribuir mais cedo para a Previdência. Entendemos que aqueles que iniciaram mais cedo no mercado de trabalho têm o privilégio e a oportunidade de se aposentar no momento que atingirem 35 anos de contribuição.
No inverno, o risco de uma pessoa sofrer um infarto aumenta em até 30%, segundo o levantamento do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. O metrô paulista tem equipes treinadas para prestar os primeiros socorros. Cada minuto sem atendimento representa 10% a menos de chance de a vítima sobreviver. O seu Leandro tem 81 anos e não havia passado por um aperto tão grande quanto de 2 meses atrás. Ele sofreu um infarto. Aí eu comecei a suar. Uma coisa estranha. Como é que estou suando se está frio e eu acabei de sair debaixo do chuveiro? O que ele não sabia é que o tempo frio pode ter sido determinante para isso acontecer. No inverno, o risco de sofrer um infarto é até 30% maior do que em outras épocas do ano. Isso porque, no frio, o organismo se esforça para manter o calor interno do corpo. As artérias se contraem e o coração tem que trabalhar mais para bombear o sangue. Se tiver algum bloqueio nessas artérias, previamente por alguma doença, ou mesmo sem doença, você pode resultar num bloqueio total, numa obstrução total dessa artéria, que é o infarto, que é o ataque cardíaco. O metrô de São Paulo, que diariamente recebe 4 milhões de passageiros, registra um caso de infarto a cada 11 dias. Vamos supor que você sinta uma forte dor no peito ainda dentro do vagão. Aí você chega na plataforma e tem uma parada cardiorrespiratória. Em questão de minutos, você pode morrer. É aí que entram os primeiros socorros, que podem ser realizados aqui mesmo por funcionários do metrô. Eles fazem a massagem cardíaca e, caso necessário, usam desfibrilador. A gente toma essa atitude inicialmente com 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, que é o importante para dar a condição de sobrevida para essa pessoa. A reforma na Previdência provocou uma corrida às agências do INSS e uma enorme fila de pedidos aguardando análise. São mais de 2 milhões de pessoas nessa situação. O governo chegou a anunciar reforço no atendimento, mas o projeto ainda não saiu do papel. 7 mil novas ações por dia. Quase metade dos processos na Justiça envolve benefícios previdenciários e assistenciais. Isso custou cerca de 5 bilhões de reais aos cofres públicos no ano passado. Quem acompanha a situação caótica do INSS atribui à judicialização dos casos a postura adotada pela Previdência de negar o benefício apenas para dar uma resposta ao contribuinte. Quando a resposta é simplesmente não, só para dar uma vazão à demanda, nós teremos, sem sombra de dúvidas, um aumento no judiciário. E isso também não resolve o problema, porque cria um outro custo para o Estado brasileiro. E quando a gente fala de Estado, não é alguém longe, né? O Estado somos nós. Nós pagamos a conta dos servidores públicos trabalhando, nós pagamos a conta do judiciário trabalhando.